Olá, bom. Peraí, deixa eu começar a gravar aqui. Olá, bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, Dina. Essa videoaula chega até mim no período da tarde, período da noite, né? Eu atendimento a bastante clientes da Califórnia, Suíça, Nova York, Portugal, né? Às vezes o fuso horário não é igual daqui do Brasil. Vou começar a me apresentar. Essa videoaula ela vai estar dentro dos cursos que eu dou, né, autocurso, mas ela também vai estar em algumas plataformas, né? Então, vamos começar por aqui. Eu sou Dina dos Santos, eu sou conscientizadora, eu sou coach, sou terapeuta holística, eu sou estudiosa da neurociência, epigenética, mente humana, inteligência emocional, né? Para ajudar, conscientizar que todos possam ser um adulto funcional. Eu também tenho a formação de hipnoterapia e também, espera aí que eu estou aqui também no Meet, tá bem? Então, assim, estou aí atendendo milhares de pessoas, trazendo para vocês um novo olhar, e muitos chegam até mim em crise de ansiedade, em questões relacionais sérias, pesadas, com consequências drásticas, traumáticas. Vamos começar a intro dessa aula, onde nós vamos falar dos sistemas nervoso automáticos, né? Vamos começar logo aí pelo simpático. Dina, a gente tem um sistema simpático que já lhe aviso que não tem nada de simpático, ok? É ele que, quando é estimulado pelas questões do nosso viver, de um simples pensamento, ele vai acionar uma ansiedade, o nosso ego, medo, e a gente vai ter sintomas de ansiedade, nós vamos resistir, nós vamos tentar fugir, nós vamos tentar lutar. E ele vai nos condicionar a sentir raiva, medo, necessidade de controlar tudo ao externo, tá? Esse sistema simpático nos deixa preparado o tempo inteiro para agir, ainda que seja apenas por uma emoção ou apenas por um pensamento. Então, muitas das vezes, a gente passa questões na nossa vida, situações, né, onde a mente acelerada, que é um dos sintomas da ansiedade, né, durante o dia você consegue se distrair com outras coisas, com trabalho, filhos, lazer, um fim de semana, e aí quando você deita, vem aquele pensamento: por que eu estou passando por isso? Isso não deveria estar acontecendo, eu não quero mais isso. E muitas das vezes, quando alguém nos pergunta, quando eu pergunto para vocês numa sessão, o que de verdade vocês querem viver, vocês sabem com exatidão o que não querem viver. Porque é isso que está na programação do sistema neural, a parte funcional automática. Então, vocês têm certeza do que tem que fugir, do que vocês não querem mais. Só que esse sistema simpático, ele gera neurotransmissores. Neurotransmissor, neurônio, neurotransmissor. É o que vai fazer a transmissão entre neurônios da informação, da emoção registrada no sistema límbico. É um sistema simpático porque ele quer lhe proteger. Por isso ele é simpático. Mas não quer dizer que as informações que ele tem armazenada de referência é para o seu bem,
é funcional, vai funcionar hoje, em 2005. Talvez foi algo armazenado lá enquanto você estava no útero da sua mãe, na fase embrionária, na fase de amamentação, e ele vai gravar ali os perigos através do nosso ouvido, do nosso olfato, da nossa visão, dos sentidos. E aí, meu povo, eu preciso trazer um pouco mais profundo essa conscientização. Esse sistema simpático, ele vai liberar noradrenalina, acetilcolina, adrenalina. E vai promover reações associadas a um estado de alerta. E talvez aconteça que na hora de você dormir, parece que você não desligou a chave. E realmente você não desligou a chave. Você não transmutou esse corre-corre do dia a dia, porque cada vez mais nós vamos suprindo necessidades dos sistemas religiosos, sistemas familiares, sistemas no geral. E muitas das vezes a gente está se relacionando não é com um indivíduo, é com a projeção que nós temos sobre aquilo, sobre aquela função, seja uma função materna, paterna, de gênero, feminino, masculino, do que pode, do que não pode. E aí as coisas vão apertando o nosso universo, inclusive de maneira biológica. O impacto é interior. Gina, mas eu não percebo. Talvez não perceba porque já existe um padrão, né? Porque a adrenalina, ela vai fazer o quê? Lembra que o sistema simpático, ele vai ser estimulado por medo. É um sistema de alerta, de fuga, de defesa, ok? Vai aumentar os níveis de oxigênio para os braços, membros superiores e inferiores, para que se haja uma situação que exija que você corra, que você efetivamente lute, seu corpo precisa estar preparado para isso. Gina, mas foi só um pensamento de medo, que eu nem identifiquei que verdadeiramente é um medo. Seu cérebro não vai julgar se isso realmente está acontecendo ou não está acontecendo. Dina me prova isso no meu dia a dia. Seu filho começa a correr, seu sobrinho começa a correr, a criança que você tem próximo a você. Se sua mente achar, tiver um programa que ele pode cair, você vai tender a fechar os olhos ou gritar, ter medo que ele se machuque. Ele já caiu? Todo mundo que corre cai? Isso não é real. Não é a realidade do momento. E aí nós vamos criando resistência, inclusive para ter novos entendimentos, criando uma mente cauterizada, aonde a gente se defende de tudo e de todos o tempo inteiro, aonde a gente busca aprovação para existir, para opinar. Esse sistema, quando acionado, estimulado, ele vai aumentar a aceleração cardíaca. Às vezes você vai ter um ataque cardíaco aí, foi um pensamento. Você não se deu conta que foi um pensamento, e sim da aceleração. Por quê? Porque isso tudo está no sistema autônomo, é automático. Você não parou para perceber, para entender, para observar. Vai ter, inclusive, inibição do funcionamento do digestório, do sistema digestório. Então, você vai comer, vai achar que uma comida não caiu bem, vai ter uma diarreia, vai ter um enjoo, e, na verdade, está correlacionado com o pensamento,
com o estímulo, com uma circunstância, com o medo. Vai ter liberação de glicose no teu sangue pelo fígado. Você vai e pode se tornar hipertenso. Você pode ter variações no seu exame de sangue, em questão de diabetes, inclusive, só por esse sistema autônomo simpático, que está tentando te defender de um pensamento, de uma emoção que está gravado como referência. Vai ter dilatação das pupilas para que você possa enxergar melhor. Mas é apenas o pensamento, lembra? A adrenalina, ela é produzida pelas suprarrenais em situações de estresse. Vou ter aqui, ó, tudinho para vocês, porque isso tudo tem no autocurso, tá? Essa aula é inclusive de lá. Se você estiver numa situação de emergência, se estiver vendo um filme, uma série, se perceba, uma novela, o cara vai para o lado do penhasco e a narrativa ali foi criada para você achar que não tem nada embaixo. Você tem a consciência de que aquilo é uma gravação, aquilo não está acontecendo. Mas seu corpo não traz reações? Você já se percebeu? Se ainda não, ouve essa aula até o final, porque vai ter ferramentas, vai ter exercício, para você perceber, sair desse modo mais rápido, porque o corpo precisa de 2 minutos, até 2 minutos para regular, e trocar esses neurotransmissores. Só que se você tem pensamento constante, os picos também são constantes. O teu corpo vai ficar em alerta mais tempo. E aí você termina o dia fadigado, fadigada, com cansaço, com dores musculares. Por quê? Lembra que aqueles músculos da perna se prepararam para correr, se houvesse necessidade? E aí a nossa mente nos coloca na coitadolândia. A coitadolândia é um universo que a gente tem medo. Às vezes não é consciente. Na grande maioria das vezes não é consciente. Porque nós não somos só seres racionais, nós somos seres biológicos. Não, Gina, eu também sou um ser racional. Sim, mas se fosse racional na hora de estar vendo a série, que o coração acelera, que o cara vai cair do abismo, o coração não iria acelerar, porque aquilo de verdade não está acontecendo. Quando a gente tem alguém, ou nós estamos numa função de pai e de mãe, que a gente está com medo de um filho cair, um pensamento apenas, que é possível que ele se machuque, que se quebre inteiro, aquilo não está acontecendo. Não é a realidade daquele momento. É uma projeção de uma das infinitas possibilidades do que pode acontecer. Mas o que a gente faz? Temos sobriedade emocional para falar, não, ei, tá tudo certo. Isso aqui é uma sombra, é um programa, é uma referência. Isso aqui está criando uma resistência. Quando algo acontece em nossas vidas e a gente fica perguntando, aquilo foi lá na semana passada, foi no mês passado, foi no ano passado, foi na relação passada. E a gente continua tentando entender aquilo. O que é que está acontecendo? Por que comigo? A gente saiu do estado de perigo da coitadolândia? O nosso cérebro vai gerar dopamina, por exemplo? Ocitocina?
trazendo mais alegria, mais felicidade, oxigenação mental, para que a gente racionalize se aquilo é algo real, se tem alguém armado com uma, né, na nossa frente, ou é algo ilusório, ou é um sistema de defesa para que eu escolha se aquilo está realmente acontecendo ou não. A adrenalina, ela vai preparar o seu organismo para situações de estresse e perigo. Vai ativar o cérebro, deixando mais alerta, aumentando a produção de suor, acelerar a queima de gordura, também dilatar as pupilas, para ajudar a percepção visual, para que você olhe mais, mas mais importante do que olhar para o externo é olhar para ver se aquela situação necessita disso. É preciso isso? Vai contrair os vasos sanguíneos, tornando a pele, inclusive, mais pálida. Vai trazer uma tensão para os músculos. Pronto para qualquer ação, reais ou não. Torna a respiração mais profunda e mais rápida. Mas você não vai correr. Você vai fazer atletismo agora? Vai. É um pensamento. Às vezes, alguém que você já tem uma referência que chega sempre e te traz questões desconfortáveis para a sua aceitação, para seu entendimento, se a pessoa se aproxima, sua mente, perceba, já lhe traz todos esses pensamentos, mas não te traz só os pensamentos, te traz também essa carga biológica, essa ativação neural. Vai atuar em vários órgãos. Esse neurotransmissor ele não vai ficar só aqui, porque a gente tem neurônio em outros órgãos. Ele vai impactar o coração, os músculos, o fígado, sistema sanguíneo, cerebral, intestino. Tem pessoas que falam para mim, Dina, eu fui dormir bem, acordei com diarreia. Não comi nada demais. Qual foi o último pensamento que essa pessoa levou para a cama? Qual foi o livro de cabeceira que ela levou para a cama? Eram pensamentos de quê? Que causavam mais medo? Ai, amanhã repassar a agenda eu não vou conseguir, porque tem que botar criança, porque tem que arrumar casa, porque tem que não sei o quê. Isso aqui é um cenário de terror, é um roteiro de terror, de luta, de fuga, ou é de tranquilidade, de paz? A acetilcolina, ela também vai ser estimulada pelo sistema parasimpático, que é o oposto do simpático. Ele vai regular, ela regula a memória, aprendizado, sono, contração muscular, batimento cardíaco, secreção glandular, regula a pressão arterial. Dina, mas no simpático também ela não é acionada? Sim, por isso você tem falta de memória. Que a adrenalina, lembra que ela direcionou a quantidade de sangue e oxigenação lá para a perna e para os braços? Faltou aqui. Se faltou aqui, como é que racionaliza? Como é que pensa? Como é que observa se aquilo tudo é real ou é ilusão mental? Inclusive as projeções que a gente faz num relacionamento. Você aí dentro tem referências do que e como um homem ou uma mulher tem que ser, ou você tem que ser. E quem falou para você que o tem que é funcional? Muitas dessas referências você recebeu das crenças coletivas, de uma época que nem está mais atual.
nem é mais o aqui e agora, nem é o hoje, mas como não criou neuroplasticidade, como você não aprendeu diferente, isso tudo está num sistema autônomo, e cada vez que você tiver contato com situações e pessoas, sua biologia vai comandar suas reações e seus comportamentos. Você não vai funcionar através do sistema parasimpático. Vai estar criando resistência, sintomas de ansiedade, vai resistir às consequências, inclusive das suas escolhas ou não escolhas, porque não escolher também é uma escolha. E às vezes você escolheu um relacionamento, seja ele profissional, familiar, em que você tem passado situações que te deixam mais ansiosos, porque tem um medo ali que é instalado, tem um programa, uma tecla, qual do mouse, que foi apertada. O sistema parasimpático, ele é responsável por ações que promovem o descanso, a digestão, é ativado por meio de impulsos nervosos que partem do tronco cerebral e da medula espinhal. Mas o simpático também. O neurotransmissor atuante no parasimpático é a acetilcolina. Como ela vai atuar? Vai reduzir a frequência cardíaca, a pressão arterial, vai estimular o processamento dos alimentos, elimina as excreções, conserva e restaura a energia do organismo, da célula. Sua célula tem energia. E precisa dela, inclusive. Vai acalmar o corpo, vai retornar ele a um estado emocional estável, onde você pode raciocinar melhor, onde você pode identificar melhor, inclusive. Vai controlar as pupilas. Efetivamente, esses neurônios do sistema parasimpático, ele está na medula sacral, segmento S2, S3, S4. Por isso que, às vezes, quando você passa por questões de medo, de luta, de fuga, um pensamento que seja, você sente dor na lombar. Uhum. Então, toda vez que você perguntar por que eu estou passando isso, isso não era para acontecer comigo. Seu sistema está lutando, você está no simpático, que vai achar que tem um dinossauro para arrancar tua cabeça aí do teu lado. Vai te colocar dentro da caixinha da coitadolândia, mas você não está lá. De verdade, o seu momento, agora, você não está lá. O seu corpo não sabe. E você pode ter diarreia, você pode ter dor lombar, você pode ter dor nos músculos. O seu corpo está falando com você. Por exemplo, pessoas que foram condicionadas a ter a crença que correr, que andar, que caminhar pode sofrer um acidente, pode cair, é perigoso. Como essa pessoa anda na vida? Ela tem vontade de ir à frente. Ela tem vontade de conquistar coisas. Ela faz um plano para chegar lá. Ela tem estratégias. Mas quando ela acorda, ela já acorda cansada. Porque só do sistema nervoso autônomo é entender que amanhã é o dia de dar esse passo, ele já entrou em ordem contrária ao que a pessoa deseja. Ela já acorda nervosa.
ela nem tem uma boa noite de sono, porque para aquele sistema ela está indo para o ringue com um dinossauro. E aí, na Cotadolândia, você não é um adulto funcional. Você é um adulto disfuncional. A sua criança interior está com medo de uma referência que não é de 2025, não é do aqui, não é do agora. Sua mente está no passado, está com um eco de uma referência que não é atual, não é de agora. HD caindo por aí, era perigoso andar. Você podia cair, você podia se machucar. Você lembra disso? Se você já teve um episódio de ser assaltado por uma moto, ou alguém te relatou isso, ou você conhece alguém que possa perguntar, você vai ver que a cada vez que uma moto se aproxima, essa pessoa está com sintomas de estresse pós-traumático. Já aconteceu. Mas o corpo dela ainda fica em alerta por um ronco de uma moto. Está acontecendo ali. Não quer dizer que vai acontecer ali, mas esse sistema entrou de novo em alerta, de medo e fuga. Se você se perceber numa condição dessa, seus olhos rapidamente vão procurar um lugar para você se esconder, para você evadir. Muitas das vezes você vai se evadir dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque talvez te falaram que era perigoso sonhar. Não sonha demais não, meu querido, que isso? A vida da gente aqui não é para você ser um médico. Quem é que vai te sustentar? Quem é que vai te bancar? Muitas das vezes é o merecimento. Você já parou para pensar quanto custou um pirulito, para você ter um pirulito, um presente, uma roupa? Que a realidade da época da sua mãe, do seu cuidador, da sua cuidadora, era: essa roupa é para sair, não pode usar, não pode sujar, não pode manchar, não pode, não pode, não pode. Não vem escrito na etiqueta da roupa para que é aquela roupa. Ela tem até alguns indicativos da temperatura para passar, você pode botar na máquina de secar, na máquina de lavar, mas para o que você usa e como você usa, não, era um condicionamento da época da sua mãe, do período da sua infância. Mas como você constrói lá dentro uma segurança, uma confiança, uma certeza de que você pode ter a roupa que você quiser. E que sim, você pode manchar, porque hoje existe Vênus. Que hoje você pode usar uma roupa branca. E que ela não tem que durar 20 anos, 10 anos mais, tinha que durar lá atrás. Porque na cabeça dos seus pais, eles não teriam dinheiro. Né? A época do Natal, a época da Páscoa. Para você ganhar um presente que às vezes nem ganhava, você tinha que tirar nota boa, tinha que ser um bom menino, tinha que ser não sei o quê, tinha que fazer não sei o que lá, tinha que... Nananá. Isso é real. Ou você só estava sendo manipulado com a maneira que a sua mãe, o seu pai sabia para controlar suas peraltices. E aí você cresceu sobre ameaças, que muitas das vezes nem se tornavam reais. Mas a sua mãe só achava que não tinha controle. Porque ela também estava no sistema parasimpático, não no parasimpático. Então era um perigo para ela você manchar aquela roupa, porque ela teria que gastar mais dinheiro na cabeça dela.
Não, ela podia também te deixar sem a roupa. Tá tudo bem? Procurar formas para tirar aquela mancha, para consertar. E aí você cresce achando que você tem que pagar preço para tudo. O sistema familiar te traz isso, o religioso te traz isso. Você tem que pagar preço. Você precisa pagar preço para ter um pirulito, para ter um presente, para ter um sonho realizado, para ter um objetivo alcançado real. Isso vai gerar desconfiança. Lembra? Sistema simpático, eu estou com medo, eu tenho que fugir, eu tenho que lutar. Então, eu não confio que eu posso, eu não confio que eu consigo. Eu não confio que é para mim, eu não confio que eu mereço. Porque, afinal de contas, um pirulito, eu tinha que fazer tanta coisa. Por isso as pessoas falam de crenças coletivas de pobre e de rico. O pai do rico não está nem aí. Se ele vai porrar, se ele vai bater, se ele vai quebrar a Ferrari inteira. Não é um problema. Ele pode educar ele de outras maneiras, ele pode trazer uma outra leitura para esse comportamento, mas ele não está preocupado se ele vai ter dinheiro ou não para dar outro para o filho. Gente, você recebia um presente e era assim, ó. Cuidado que isso é caro, não pode quebrar, tem que brincar, porque tem criança que não tem. Você já tocava no brinquedo, vestia roupa com medo. Ou não? Se você está se identificando, comenta aqui embaixo. É importante. Dina, por que eu tenho que comentar? Para criar um aprendizado mais rápido. Porque o cérebro aprende por repetição, e se eu estou ouvindo, e eu estou escrevendo, e estou falando sobre aquilo, eu aprendo mais rápido. Não foi assim? Não é assim a forma acadêmica, inclusive? Agora, como é que tem acontecido as grandes revoluções, inclusive tecnológicas? Não é? Não são essas pessoas que aprenderam que não podia usar roupa branca para ir brincar na lama porque sujava e a mãe ia brigar, ou ia bater, ou ia perder, ou não ia ganhar mais? Foram lá e inventaram o Vanish, a água sanitária e por aí vai, gente. Não é funcional. Esse medo te coloca dentro de uma prisão mental de verdade, onde você auto se pune, sem consciência, sem percepção, sem clareza, sem conhecimento. O povo tem sido destruído porque falta conhecimento de si. Você se relaciona com pessoas que não demonstram amor, porque você não sabe se amar. Você troca seu prato, seu horário de comida, de dormir, por qualquer outra coisa. Você se vende por um saquinho de moeda. Você se trai. O primeiro prato de comida que você vai botar se teu filho está com fome, você também fala a verdade para ti. É para quem? Dina, mas eu preciso escolher, ou eu boto para o meu filho, ou eu boto para mim. Não, mas pode ser simultâneo. Você pode se servir com o mesmo amor e carinho. Como é que você deseja não vivenciar, não experienciar traição lá fora? Se você já se trai. Como é que você... Aí você vai cobrar do outro que te incentive, que te valorize. E aqui, vamos para uma conversa no pé do ouvido, onde você mantém o padrão de desvalorização. A primeira pessoa que você dá bom dia no dia é para você?
A primeira pessoa que você dá boa noite é para você? Você acorda de manhã se elogiando? Quando você se olha no espelho, se você fica parado de frente para o espelho, se olhando nos olhos, quais pensamentos vêm? Pensamentos de bem ou de mal? Você é verdadeiro com você? Ou você vai a lugares que você não deseja, por medo de ser julgado, ou você não abre a boca porque a falta de confiança faz isso? Tem um checklist, gente, para vocês identificarem. Eu não sei. Não, eu sou muito confiante. É. Você tem liberdade, você se dá liberdade e permissão de falar a verdade, a sua opinião, com amorosidade, sem interferir o outro. Você consegue dizer para o outro, não, eu não vou, muito obrigada pelo convite. Ou você tem que ainda justificar, inventar que é por causa do trabalho, é por causa do filho, é por causa de dor de barriga. Você tem que justificar, é porque você está com medo de algo ou alguém. Você não é um adulto funcional. E aqui a gente não está dizendo que você tem que tolerar, você tem que ir. Lembra, o autoconhecimento é sobre você, é autoconhecimento, é se autoconhecer. Você tem relacionamento tóxico, você está mantendo situações, você está mantendo pessoas infantilizadas. Porque talvez a projeção do homem ou da mulher que você tenha, você está buscando fora, não um indivíduo. Você está buscando alguém que você possa controlar. Você está buscando uma projeção de pai, de mãe, que você não teve, sendo hoje você adulto. Você sabia que a responsabilidade de se autogerir é sua? É você que precisa se automotivar? É você que precisa ser o seu pai e sua mãe hoje? Ou você tem, a partir de 18 anos, ainda mora com a mãe, com o pai, e ainda reclamando das regras da casa deles, e ainda chamando essas casas de sua casa? Cadê sua autonomia? Cadê seu direito de ir e vir? Cadê o seu direito de simplesmente dizer não, obrigada, obrigada pelo convite? E saber que dentro de você, aquilo não ressoa com você. Porque nós temos neurônios espelhos, nós vamos aprender, replicar inconscientemente padrões comportamentais. Anda com pessoas que falam uma gira Y e vê se você não começa a falar isso, mesmo que inconsciente, involuntário, não programado. E aí você precisa ter um excesso de controle, você precisa controlar. Você tem um marido, você tem uma esposa, ou você tem uma criança com uma idade superior a 18 anos, que você tenta controlar o comportamento, controlar as circunstâncias, controlar as pessoas ao seu entorno. Quantos eventos de verdade na sua vida você controlou até hoje? Você controlou o teu nascimento, como e onde nasceria, seus pais, o país, o estado que nasceu, sua língua primária, seus talentos naturais, a escola que você estudou, a matéria de matemática, física, química, quando foi concebido, as funções dos seus órgãos, sistemas corporais, você controla. As circunstâncias que te cercam, nesse exato momento, você controla. A verdade é que controlamos muito menos do que pensamos. E quanto mais agarrado estamos à ilusão do controle, porque na verdade é só um medo de que alguma coisa saia errado, uma coisa de merda, biologicamente, inclusive, você bota um ambiente nocivo, além de limitado, no mínimo limitado.
Qual é a verdadeira condição hoje? O que a vida está requerendo de você? Que você prefere que o outro mude, que a circunstância mude? Porque o seu sistema simpático está acionado. Dentro dessa relação, dentro dessa circunstância, dentro dessa pessoa. O seu chefe, de repente, não te valoriza, não te enxerga, mas você também não troca de trabalho. E aí, todo dia, você vai reclamando que é para aquele lugar e você tem certeza absoluta, porque é ilusão mental, que ele vai agir de novo, que ele vai ter de novo, e você procrastina a sua modificação. Porque é problema de confiança. Lá atrás. O quanto você aceita o que está rolando. E aceitar não é ser conivente. Aceitar não é se permitir ser marionete do que está rolando. Mas é para passar para estar no comando das suas emoções, da sua vida, a sua autogerência. Aceitar não significa que você vai ser pacífico, não significa dizer que você não pode agir, que você não pode fazer escolhas diferentes. Ao contrário. A verdadeira aceitação é a vibrante, consciente, profunda, ativa. Aceitar significa reconhecer a realidade do momento presente, sem resistência mental ou emocional. É saber o que você está fazendo para mudar isso. Senão você é uma bolinha de ping-pong, galera. Se a circunstância bate, a pessoa bate, e você vai para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Isso não é um pêndulo, meu bem. Que o primeiro vento vai fazer você balançar. A aceitação é ver claramente o que é, sem o véu das preferências, julgamentos, preconceitos mentais, padrões de fuga, luta. A ansiedade, ela traz isso também, a necessidade de controlar. Porque se a pessoa tem a falsa ilusão que está controlando fora, ela está segura. Não está. Quando você aceita plenamente, é algo extraordinário que vai começar a acontecer. Você se torna um com a sua vida. Porque nós vamos ensinar a ser fofoqueiro. Fofoqueiro bíblico, fofoqueiro político, fofoqueiro. E nós vamos criando separação com a nossa vida, criando resistência. E vamos nos afastando do estado de paz e clareza. Não esquece de ouvir esse vídeo. Só se você deseja realmente mudar, vai escrevendo. O que hoje você precisa aceitar, que é o teu momento atual. Que o único momento que você pode mudar é o agora, meu povo. Ontem já foi, já passou. O futuro nem chegou. O futuro, presente, passado, eles acontecem aqui e agora. Dia na mentira. Ontem foi dia 14, hoje é dia 15. É? Você fechar os olhos e lembrar de algo que aconteceu na sua infância. Com 4, 7 anos. Você não chora? Ué, se hoje é dia 15, você não tem mais 4 anos. Você não tem mais 10. Por que vai chorar? Porque aqui, ó, não tem limite de tempo. Ninguém botou um calendário aqui, ninguém botou um relógio. Certo?
Voltando um pouco para o merecimento, pergunte quantas coisas e pessoas você teve que agradar para merecer ter um abraço, um beijo, um elogio, ganhar um pirulito, roupa, brinquedo, ou um olhar. O que foi dito para você que deveria ser ou fazer para receber algo? E por que não tem isso até hoje? Para que não tem? O que exatamente foi exigido que apagasse, que pagasse, apagasse de si? De repente você foi igual a mim, uma pessoa que ama gargalhar, que ama rir, e alguém disse para você que sua risada incomodava e pediu para você rir baixo, para você baixar o volume. E aí, na vida adulta, essa risada, ela ativa um sistema simpático de que você está em perigo, alguém vai brigar com você. Mas não é mais real, isso foi lá atrás. Ou talvez você estava numa brincadeira muito legal, muito legal. E porque derrubou algo na roupa, porque sujou a roupa, porque rasgou a roupa, ou se machucou, te tiraram dessa brincadeira legal. Te puniram por isso. Seu sistema simpático acha que tudo que é legal para você é perigoso. O que exatamente era exigido de você, que para você nem fazia sentido, nem era divertido, mas você sofreu ameaças de não ganhar algo caso não fizesse, ou de apanhar, ou de perder algo que gosta. Para um momento, feche seus olhos, inspira profundamente, solta pela boca, ou então faz essa respiração aqui, ó. Puxa por uma narina, boca fechada, ó. Segura o ar, conta até 6. Solta pela outra. E por essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oxigênio. Coloque suas duas mãos no coração. Observe seus pensamentos, sua emoção. Traga uma circunstância de uma emoção ruim, de medo, de raiva, de fuga, de culpa. E se pergunta se isso ainda faz sentido hoje. Isso ainda faz sentido? Aí você já começa a ativar o sistema parasimpático. Tem um nervo chamado nervo vago. E ele dá a volta, assim, por todo o sistema. Os meus alunos têm acesso a essas imagens. Mas se você botar aí no pai Google de Aruanda, você também vai ter acesso. Vamos ser bem sinceros por aqui. Aonde você pode, ó, fazer essa massagem junto com a respiração, você vai encontrar de início pontos doloridos.
Acho que para você acionar o sistema parasimpático, você pode fazer natação, caminhada, exercícios suaves, visualização. Se imagine em um lugar que você ama e que já te traz alegria, tranquilidade. Toque seus lábios para ativar esse sistema. Cante. Já ouviu aquela expressão, quem canta, seus males espantam? É real. Dê gargalhada. Ó, isso tudo estimula o nervo vago. Se você é meu aluno do autocurso, você sabe que também vai acionar esse nervo vago, também vai fazer essas liberações, certo? Você sabe como, lá tem como fazer. Você pode também fazer um exercício de escrita terapêutica. Você pode escrever os pensamentos, as circunstâncias, olhar para a sua criança interior. Quando o medo surgir, é uma programação do ontem. Aonde você aprendeu a ter medo? É um sistema de defesa do corpo, mas através de quais referências ele tem sido acionado? Tem pessoas que falam para mim, não, não é medo, não, é cautela. Ah, quê? Ah. Porque as pessoas agora têm até medo de dizer que tem medo. Ou nem sabem perceber quando tem medo. Porque, de repente, você foi levado a uma montanha-russa e, na subida, tua mãe olhou para tua cara e você estava eufórico e tá com medo. Pronto, querido. Você achou que o nome daquilo era medo. E cada vez que você tem essa euforia, você acha que é medo. Porque a adrenalina, gente, não é um vilão da vida, ok? Quando você vai fazer algo que você goste muito, você tem adrenalina. A ansiedade não é um problema, tá? Quando você fica naquela de, ai, eba. Agora, se ela está prejudicando a tua vida, se você está com baixa de memória, se está com dores pelo corpo, você precisa olhar para cá, ó, pro teu interior. Você pode se preparar, tem exercício para você se preparar para aceitar emoções difíceis. Número 1, pare o que você estiver fazendo na mesma hora. Respire profundamente. Ó, massageie o nervo. Dirija a atenção para o teu interior, o interior do seu corpo. Onde você vai sentir, onde está sentindo essa emoção fisicamente. No peito, na garganta, no estômago. 4. Agora, ao invés de resistir a isso que está surgindo, permita que essa emoção esteja ali. Dê-lhe espaço. Observe-a com curiosidade. Genuína, tá, gente? Como se estivesse observando um fenômeno natural, interessante. Você notará, mantenha a respiração, óbvio, né? Que quando observada, que é o que você escuta aí, né, observador, consciente, não é isso. Essa emoção vai começar a se mover. E ela vai se transformar. Os pensamentos também. Não cria resistência. Não luta com essa emoção que surgiu, que teu corpo trouxe, ou com esse pensamento. Você quer entender um pouco mais? Saber como é a aceitação nos relacionamentos? Inclusive com você? Que é um autocurso, para você aprender ferramentas práticas, assertivas no seu dia a dia, entre em contato. Mas com essa aula,
você já começa a transformar o teu viver. Bota aqui nos comentários o que você aprendeu, o que você percebeu, como você está se sentindo agora. Um beijo, me siga nas redes, entre em contato, caso você queira uma sessão. Eu estou aqui à sua disposição, caso você se ache já na permissão, no merecimento de fazer o seu autocurso, de saber cuidar da sua vida, de ser um adulto funcional, legal, amoroso, generoso com você. É só chamar. Um beijo, fiquem bem. Vamos parar a gravação aqui do Meet.